E aí, jovens, beleza? Meu nome é João Gabriel Silva Azevedo. Estou aqui para mais uma videoaula de Química Geral, do curso de Biotecnologia da UFPB, matéria ministrada pelos meus queridos professores Luiz César Rodrigues e Flávio Borges. Nesse vídeo, continuaremos a explorar as propriedades da matéria e vários aspectos que a circundam, como suas unidades de medida, como medir a incerteza da medida e o que é e para que serve a análise dimensional. Primeiramente, vamos começar pelas propriedades gerais da matéria. A matéria tem 10 propriedades gerais, isto é, características observadas em qualquer corpo, independente da substância de que ele é feito. A massa é uma propriedade que diz respeito à quantidade de matéria que o corpo possui. É uma grandeza que pode ser medida e normalmente usamos o quilograma como unidade, pois é a unidade padrão segundo o Sistema Internacional, sistema que rotula qual unidade deve ser usada em cada grandeza, para que haja um padrão mundial. Outra unidade derivada do quilograma é o grama, muito utilizado para medir pequenas quantidades. O volume é uma grandeza que indica o espaço ocupado por uma quantidade de matéria. No Sistema Internacional, a unidade de volume é o metro cúbico. Também é comum a utilização do litro ou do mililitro, na medida de volume. A matéria permanece em seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força haja sobre ela. Esta é a definição de inércia. Vamos visualizar essa propriedade através do esporte, por exemplo, em um jogo de futebol, vôlei ou basquete. A bola só entra em movimento quando impulsionada pelo jogador, e demora algum tempo até parar de novo. A inércia tem grande relação com a propriedade que discutimos anteriormente, que é a massa. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior será a sua capacidade de se manter em movimento ou em repouso. Por mais que a gente estique um elástico até o seu limite, antes que ele se rompa, ao pararmos de fazer força, ele volta à forma de quando pegamos inicialmente. Isso tem uma propriedade de matéria chamada elasticidade. Em outras palavras, é a capacidade da matéria voltar ao seu volume e forma inicial, depois que a força exercida sobre ela acaba. Temos também a descontinuidade. Uma matéria ser descontínua significa que há espaços nela que não são visíveis aos nossos olhos. Você pode olhar para uma folha de papel e ver seu início em uma ponta e o fim na outra. Porém, na própria folha, existem vários inícios e vários fins, que equivalem ao início e ao fim da extensão das moléculas, que constituem o papel. Ou como outro exemplo, uma pedra, onde se vista no microscópio, é possível enxergar várias divisões e pequenas moléculas. Mais uma propriedade é a compressibilidade, que é a capacidade que toda matéria tem de diminuir seu volume quando uma força é exercida sobre ela. Essa imagem aí, né, que parece um extintor, mas na verdade é um compressor de ar. Um exemplo bem simples de compressibilidade é apertar o êmbolo de uma seringa até o fim, tapando o orifício. O ponto até onde vai o êmbolo mostra quanto o ar foi comprimido. Nenhuma matéria é destruída, ela se transforma em alguma outra matéria. É a definição de indestrutibilidade. Dei aqui um exemplo, né, do diamante, que pode se formar a partir do grafite por serem duas formas alotrópicas naturais do carbono, ou seja, ambos são formados por macromoléculas constituídas de átomos de carbono, com a única diferença na forma geométrica em que esses átomos estão ligados entre si. A conversão acontece diante do uso de energia e de uma altíssima temperatura, mas o grafite não será destruído por isso ou deixará de existir, será apenas transformado. Qualquer matéria pode ser dividida em pedaços menores. Quando quebramos algum objeto, estamos partindo-o em pedaços menores que o inicial. Essa é a divisibilidade. O exemplo que dei aqui, né, da garrafa de vidro, que quando quebrada se forma vários cacos, formando então pequenas frações daquele todo. A impenetrabilidade se baseia na definição de que duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Podemos ver isso quando colocamos um copo menor em um copo maior cheio d'água. O volume de água que transborda do copo é o mesmo volume que nossa mão e o copo vazio ocupam. Agora vamos para as propriedades específicas da matéria. Como o próprio nome indica, são aquelas específicas para cada matéria, que podem ser usadas para identificar a substância ou o composto que está sendo analisado. Imagine que temos um líquido incolor e não sabemos se é um álcool, se é um ácido, se é água ou algum outro. Cheirar ao beber pode ser muito perigoso. Por isso, para identificar de que substância se trata,
podemos medir as propriedades específicas deste líquido. Se descobrirmos que sua densidade é 25 graus Celsius e 1 atm é igual a 1 grama sobre centímetro cúbico, e que seu ponto de fusão é 0 graus Celsius ao nível do mar, e que seu ponto de ebulição é de 100 graus Celsius também ao nível do mar, então não haverá dúvidas que trata-se da água, pois essas propriedades pertencem somente a ela e a mais nenhuma outra substância. Então vamos começar pelas propriedades químicas, aquelas que se referem à capacidade de uma substância de sofrer transformações. Combustível é qualquer corpo cuja combinação química com outro seja exotérmica. Em geral, é qualquer substância que reage com oxigênio, produzindo energia na forma de calor, num fenômeno químico denominado de combustão. Temos como exemplo disso o gás carbônico, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre e o óxido de ferro. Um oxidante é um material que libera oxigênio rapidamente para sustentar a combustão dos materiais orgânicos. Outra definição semelhante afirma que o oxidante é um material que gera oxigênio à temperatura ambiente, ou quando levemente aquecido. Assim, pode-se verificar que ambas as definições afirmam que o oxigênio é sempre liberado por um agente oxidante. Devido à facilidade de liberação do oxigênio, estas substâncias são relativamente instáveis e reagem quimicamente com uma grande variedade de produtos. Apesar da grande maioria das substâncias oxidantes não ser inflamável, o simples contato delas com produtos combustíveis pode gerar um incêndio, mesmo sem a presença de fonte de ignição. Outro aspecto a considerar é a grande reatividade dos oxidantes com compostos orgânicos. Geralmente, essas reações são vigorosas, ocorrendo grandes liberações de calor, podendo acarretar fogo ou explosão. Mesmo pequenos traços de um oxidante podem causar a ignição de alguns materiais, tais como o enxofre, a terebentina e o carvão vegetal. Como exemplo de produto oxidante, podemos citar o peróxido de hidrogênio, comercialmente chamada água oxigenada. Este produto é um poderoso agente oxidante e em altas concentrações reage com a maioria dos metais, como o cobre, o cobalto, o magnésio, o ferro e o chumbo, o que acarretará sua decomposição com perigo de incêndio. Os produtos corrosivos incluem ácidos, bases, oxidantes e fósforo branco, e provocam um quadro característico de queimadura química. A terminologia empregada para os agentes corrosivos muitas vezes torna-se confusa, especialmente quando é empregado o termo cáustico. Esse termo tem um significado muito amplo, podendo incluir uma substância que provoca destruição química, mas também se refere ao composto hidróxido de sódio, ou soda cáustica. Segundo o dicionário Aurélio, o termo cáustico significa característica de substância que queima ou corrói. Neste sentido, o termo corrosivo é para descrever substâncias químicas que apresentam a capacidade de provocar destruição tecidual e desenvolver queimaduras químicas. Referente ao potencial tóxico dos produtos corrosivos, o principal efeito toxicodinâmico de praticamente todos os ácidos, bases, oxidantes e fósforo branco é provocar queimaduras químicas. Isso se deve à sua capacidade de destruição tecidual no local de contato, ou seja, destroem, danificam os tecidos com quais entram em contato. O íon hidrogênio, um H+, produz os principais efeitos tóxicos para a maioria dos ácidos, enquanto o íon hidróxido, o OH-, produz esses efeitos para as bases. Os corrosivos produzem efeitos tóxicos locais, semelhantes a muitos gases irritantes, que se dissolvem na água para produzir um ácido ou uma base. Explosivos são substâncias inflamáveis, que uma vez incendiadas, são capazes de liberar uma grande quantidade de gases e calor em uma velocidade muito alta. As moléculas dos explosivos são em geral muito instáveis ao choque e ao calor, e por esta razão, quando confinadas, tornam-se detonáveis devido à alta pressão que essas moléculas exercem no espaço em que se encontram. Os produtos de uma explosão são acompanhados da libertação de energia sob diversas formas, como elevação de temperatura, expansão dos gases, luz, ruído e etc. Alguns exemplos importantes de explosivos são a nitroglicerina, criada a partir da reação da glicerina com ácido nítrico e ácido sulfúrico, a dinamite, que é sintetizada unindo-se a nitroglicerina com dióxido de silício em pó e encartuchada em cilindros de papel parafina, e o trinitrotolueno, o famoso TNT, que é obtido a partir da nitração total do tolueno.
Se colocarmos uma pequena quantidade de água oxigenada sobre um ferimento, será possível notar uma formação de bolhas e um chiado típico, decorrentes da liberação de gás oxigênio da reação. Esse é um exemplo da reação química em que ocorre efervescência, que é a liberação do gás produzido em meio líquido. A efervescência ocorre quando os reagentes são substâncias não gasosas, e o gás produzido na reação é pouco solúvel e menos denso do que a solução líquida. As bolhas de ar só se formam depois que a reação acontece efetivamente. Por isso, a efervescência é um indício que uma transformação química ocorreu. Na indústria farmacêutica, a efervescência é um tipo bastante comum na apresentação de medicamentos. A maioria dos antiácidos estomacais, popularmente conhecidos como sal de fruta, é encontrada sob a forma de comprimidos efervescentes, cuja composição é uma mistura de ácidos orgânicos, como ácido cítrico, e bases carbonadas, como o bicarbonato de sódio. A reação desses comprimidos com água produz e libera gás carbônico, responsável pela formação de bolhas e pela eructação, o arroto, após a ingestão do medicamento. A fermentação é um processo pelo qual a matéria orgânica é parcialmente degradada e a energia química nela armazenada é liberada e utilizada na produção de moléculas de ATP, a adenosina trisfosfato, em que ficará armazenada para ser utilizada posteriormente em diversas reações do organismo. É um processo químico com a ausência de gás oxigênio, no qual fungos e bactérias realizam a transformação de matéria orgânica em outros produtos e energia. É a forma que esses seres se encontram de produzir energia para o desempenho de suas funções biológicas. Esses micro-organismos produzem substâncias chamadas enzimas, que decompõem os alimentos em substâncias químicas. Na preparação do pão, por exemplo, a levedura, ou fermento, decompõe os açúcares presentes na massa. Esse processo libera o gás dióxido de carbono. Ao se desprender, o dióxido de carbono faz a massa do pão crescer. Na produção de vinhos, quando o suco de uva chamado mosto sofre a ação das leveduras, o açúcar presente no suco é convertido em álcool. A cerveja é outra bebida produzida por fermentação de leveduras. Existem alimentos fermentados dos mais diversos tipos. O queijo é feito de leite fermentado por bactérias, o molho de soja é feito de grãos de soja fermentados. Quando a carne envelhece e fica mais tenra, isso também se deve à fermentação. Além disso, os cientistas empregam a fermentação para produzir certos medicamentos e vitaminas. A penicilina é um medicamento obtido através de uma fermentação desencadeada por um fungo. Ainda nas propriedades específicas, vamos agora para as propriedades físicas. São aquelas que podem ser observadas quando há ação mecânica ou do calor, ou seja, da energia térmica. Chama-se ponto de fusão as temperaturas em que as substâncias passam do estado sólido para o estado líquido, sempre em relação a uma determinada pressão atmosférica. Quanto maior for a pressão, maior será a temperatura para que a substância mude de fase. O ponto de ebulição representa a temperatura em que uma substância atinge e muda do estado líquido para o estado gasoso. Variáveis como a pressão atmosférica, altitude, composição e massa da substância influenciam no processo de mudança de estado físico. A densidade é uma grandeza física que varia de acordo com a temperatura e a pressão das substâncias. Ela é definida pelo quociente entre a massa de um corpo e seu volume. Conhecida como massa volúmica ou massa volumétrica, ela mede a concentração da massa em determinado volume. Temos aqui também propriedades muito importantes, que são as funcionais. São características constantes em determinadas matérias, sendo pertencentes ao mesmo grupo funcional, tais como os ácidos, bases, óxidos e sais. Para definir os ácidos, podemos usar a teoria de Arrhenius, que diz que ácidos são compostos covalentes que reagem com a água, sofrendo ionização e formando soluções que apresentam como único cátion o hidrônio, o H3O+, ou o cátion hidrogênio, o H+. Uma característica dos ácidos é o seu gosto azedo. Os sais são compostos iônicos, não moleculares, que dissociam em meio aquoso. A maioria dos sais é solúvel em água. Tem propriedades higroscópicas, ou seja, de absorção, e funcionam como condutores de energia, estando dissolvidos em água. São compostos com alto ponto de fusão e têm aspecto branco cristalino e sabor salgado. São provenientes de reações de neutralização entre um ácido e uma base.
portanto apresentam no mínimo um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Os óxidos são compostos binários, constituídos de dois elementos químicos, onde os átomos de oxigênio são ligados a outros elementos. Um óxido iônico é formado pela união de oxigênio com um metal. Já em um óxido molecular, o oxigênio junta-se a um não-metal. Alguns exemplos de óxidos são a ferrugem, o óxido de ferro 3, a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, o cal, o óxido de cálcio e o gás carbônico, o dióxido de carbono. Base é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação iônica, liberando o ânion OH-, o hidróxido. A dissociação iônica está relacionada ao comportamento das bases em presença da água. Por exemplo, a soda cáustica, o NaOH+, é uma substância sólida que, em contato com a água, libera os íons Na+, e OH-, que se dissolvem devido à atração pelos polos negativos e positivos da molécula de H2O. Sendo assim, bases são substâncias compostas pela combinação de um cátion, geralmente de metal, com o ânion OH-. Uma das características das bases é seu sabor astringente, que amarra a boca, ou seja, diminui a salivação. Terminando essa parte das propriedades da matéria, vamos seguir para uma outra parte muito importante, que se diz respeito às unidades de medida da matéria, especificadas no Sistema Internacional de Medidas, o SI, que depende da grandeza que ela está definindo. Por exemplo, aqui estão as principais: a do comprimento, a unidade padrão é o metro, com o símbolo m; a massa com a unidade de quilograma, símbolo kg; o tempo, que tem a unidade padrão é o segundo, representado pela letra S, vou falar um pouco mais dele depois; a corrente elétrica, que tem como unidade a ampere e o símbolo letra A; a temperatura usa o Kelvin, letra K, vou falar um pouco mais depois também; e a quantidade de matéria, muito importante, que tem como unidade de símbolo o mol. Especificando um pouco mais, a parte do comprimento, temos os múltiplos da unidade padrão, que é o metro, e também seus submúltiplos, tendo cada um seu símbolo, e sempre seguindo a potência do 10. Por exemplo, um decâmetro é 1 metro vezes 10, um hectômetro é vezes 100, aí nos submúltiplos, um decímetro é 1 dividido por 10, e assim por diante, sempre convertendo a unidade padrão, que é o metro. Algo bem parecido acontece com o volume, mas dessa vez se respeita a potência do 1000, no caso 10 elevado a 3, pois a unidade do volume é o metro cúbico. Então, um decâmetro cúbico vale 1000 metros cúbicos, um hectômetro vale 1 milhão e assim por diante. É bem diferente as unidades de temperatura, que as mais usadas são três: o Celsius, que nós usamos aqui no Brasil, a Fahrenheit e o Kelvin, que é a unidade padrão. A conversão de cada uma remete ao ponto de fusão e ebulição da água, que é representado em cada unidade, sendo 0 graus Celsius o ponto de fusão, enquanto que no Kelvin é 273 Kelvin e no Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit, enquanto o ponto de ebulição em Celsius é 100 graus, em Kelvin 363 graus e em Fahrenheit 212. No tempo, a unidade padrão já falamos, que é o segundo, e trouxe essa tabela aqui com algumas conversões. As mais importantes: do dia para a hora, que é igual a 24 horas, de hora para minutos, que é igual a 60, e de minutos para segundos também é 60. Tem mais uma, que é de horas para segundos, basta multiplicar 60 vezes 60, que é igual a 3.600 segundos. Chegamos aqui numa parte bem interessante, que é como medir a incerteza nas medidas. Como assim, medir a incerteza? Eu vou explicar melhor. A incerteza do resultado de uma medição reflete a falta de conhecimento associado ao valor da grandeza a ser medida. O resultado de uma medição, mesmo após correção devida aos efeitos relativos a erros sistemáticos reconhecidos, é somente uma estimativa do valor da grandeza, devido à incerteza proveniente dos efeitos dos erros aleatórios e da correção imperfeita do resultado para efeitos devido aos erros sistemáticos. Por isso, ele deve ser feito várias vezes. Para resolver isto, se calcula uma estimativa, ou seja, uma média aritmética, das medidas, e também a incerteza quadrática, ou seja, a variância das medidas, sendo na fórmula a letra n a quantidade de medidas, x seria a grandeza, a ser calculada, e o s ao quadrado a variância experimental ou a dispersão em torno da média. Por último, vou explicar uma parte muito interessante deste estudo da matéria, que é a análise dimensional, uma ferramenta que possibilita a previsão, inspeção e adaptação das unidades físicas, que são utilizadas para a resolução de equações. Como, por exemplo, trouxe a equação da pressão, que é definida pela força sobre a área.
Mas nem sempre temos conhecimento destes valores, mas com outros em mão, podemos chegar no resultado esperado. Começando pela força, que tem a sua fórmula massa vezes a aceleração. Então seria quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. E a área, que tem como fórmula base vezes altura, ou seja, metro vezes metro. Né? Então, juntando as duas, ficaria quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado sobre metro quadrado. Então, simplificando, fica a pressão igual a quilograma sobre metro vezes segundo ao quadrado. Então, tendo essas informações, é possível chegar no valor desejado. Então é isso, né? Ficamos aqui com mais uma videoaula. Obrigado por assistir até aqui, espero que tenham gostado. Já vai deixando o seu like, inscrição, compartilhando, tá? Me ajuda. Desejo aí que todos fiquem bem. Em breve eu volto com mais videoaula. Valeu? É nóis.